ali pela cirurgia, pelo procedimento na hora, tudo isso neste sábado. 7h43. Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história. Paulo Pimenta está chegando com a nossa coluna de literatura de todas as sextas-feiras. Paulo, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Ari, bom dia para os nossos ouvintes. Uma alegria, mais uma sexta-feira aqui, né? Mais uma sexta-feira de sol aí para o pessoal que amargou a chuvinha, quem não gosta ao longo da semana. Quase recesso nos trabalhos aí, vamos aquecendo os motores. É isso. E para quem vai viajar é sempre bom ter como companhia um bom livro, muitas vezes nesse fim de ano. Tá no aeroporto esperando um voo atrasado, ou tá no caminho para algum lugar, na praia, enfim. É um momento para a gente realmente desopilar, muitas vezes mergulhar em novas histórias. Então, tô animada para a sua dica. Ajuda a passar o estresse, Ari, principalmente no aeroporto, o pessoal que está sofrendo por aí, ter uma companhia de um livro faz bem. Trouxe hoje Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, o livro de estreia da Giovanna. A Giovanna já lançou vários outros livros depois desse. A gente está aqui com um pouquinho de atraso para poder falar desse livro que ela lançou há bastante tempo, mas eu queria que a própria Giovanna falasse um pouquinho desse livro antes da gente entrar nele. Bom dia, Giovanna. Bom dia, Paulo. Que alegria estar com vocês hoje, ainda mais para falar sobre o meu primeiro romance, Tudo Pode Ser Roubado, pelo qual eu tenho muito carinho, porque afinal é a minha estreia nesse gênero. Olha, a ideia para escrever esse livro começou há muitos anos. Eu tinha alguns contos que eu não tinha publicado, que eu deixei numa gaveta, e um desses contos tinha uma narradora que eu achei muito bacana quando eu reli, que era uma garçonete que roubava objetos. E eu fiquei pensando, que legal, né, uma narradora assim, porque é uma personagem diferente. Geralmente a gente encontra a mulher, né, na literatura brasileira muito no âmbito doméstico, no papel da mãe, da filha, da mulher, da amante, e essa garçonete, essa mulher livre, não tinha a ver com nada. Então achei que seria interessante levar ela para uma história maior. E aí eu lembrei que um pouco antes eu tinha ido para Portugal e visitado alfarrabistas, negociadores de livros antigos, e que nesses lugares eu descobri que existiam obras caríssimas, né? A primeira edição do Dom Quixote, né, desse clássico espanhol, podia custar até 500 mil euros. Isso na época me intrigou, eu fiquei pensando, quem é que compra essas obras tão caras? Então eu resolvi juntar essas duas coisas, essa minha personagem ladra, com essa ideia dos livros valiosos e usados e raros. E foi assim que nasceu, né, esse começo de Tudo Pode Ser Roubado, porque depois ele foi crescendo e muitas outras histórias entraram dentro dessa história. Obrigado, Giovanna. Giovanna, aqui que eu faço um agradecimento muito especial, que de pronto topou mandar esse áudio pra gente, tá aqui com a gente hoje. A conheci na Fliparacatu desse ano, então você aí que quer viver um pouquinho do mundo da literatura já se programa para o ano que vem. A Flip de Paraty já tem data, em julho, ali no dia 20 de julho, mais ou menos. E a Fliparacatu, que fica aqui do ladinho, dá para ir de carro, dá para ir de ônibus, vai acontecer no final de agosto, então que as pessoas já se organizem para isso. É isso. Mas voltando ao livro, é isso, assim, eu fiquei muito intrigado, Ari, achei um livro muito interessante. Eu acho que intrigante é uma boa palavra a partir do que ela falou, assim, Exatamente. Fiquei assim também. A personagem aqui, ela não tem nome no livro, então você não sabe hora nenhuma qual que é o nome da garçonete. E eu acho que para quem tá cometendo ali pequenos furtos, isso é muito bacana, de você não dar a cara da pessoa, de você não colocar essa pessoa como você não revelar a identidade dela, né? E aí o que acontece aqui no livro é que ela vai nos aplicativos de relacionamento, fica com uma pessoa, com outra, e aí ela começa a ver uma oportunidade de pegar pequenas coisas ali. Então, primeiro ela pega uma espécie de um cachecol ali, que não é bem um cachecol, um lenço, e na sequência ela vai cometendo esses pequenos delitos, até que chega uma pessoa no restaurante onde ela trabalha, um restaurante badalado, que ela diz, ali perto da Avenida Paulista. Inclusive a capa do livro traz o MASP, tem vários elementos aqui que remetem a São Paulo, e aí essa pessoa fala, olha, queria te contratar para cometer um furto, que é de pegar a primeira edição do livro Guarani, de José de Alencar. Então esse livro havia sido rematado por, enfim, milhares de reais,
E ela pensou, então com quem que tá esse livro? Tá com uma pessoa muito importante? Quem que é esse ricaço? E na verdade era um professor de comunicação de uma faculdade de São Paulo, em depressão, tinha acabado de sair de um relacionamento, e aí ela arquiteta todo esse plano para poder furtar essa obra e passar para o colecionador que havia contratado essas duas pessoas. O Biel, que vai atrás dela, e essa garçonete. E no meio disso tudo tem também a Tiana, a garçonete, ao cometer esses furtos, ela levava tudo que ela furtava para um brechó de luxo. Então, ela pegava um óculos da Tom Ford e levava para esse brechó, acabou ficando muito amiga da Tiana, uma mulher transexual que tem uma história no livro que é muito bem contada e que toca muito a gente. Então, eu acho que o livro é totalmente um acerto, 10 de 10, assim. Tudo pode ser roubado. É um livro que não figura ele tanto no nosso imaginário do dia a dia, de a gente imaginar uma garçonete num restaurante cometendo esses furtos, principalmente, como a própria Giovana falou aqui pra gente, de um furto de uma coisa tão grande, né? Pensar que Dom Quixote pode custar 500 mil euros, Sim. A primeira edição também de O Guarani de José de Alencar custaria quanto num mundo real, assim, né, Ari? Muito interessante, é isso, uma história que parece muito instigante e diferente e que eu imagino que leve o leitor para um lugar muito diferente, né? Porque a gente está falando realmente de uma história que a gente não costuma imaginar ou ver na televisão ou até mesmo em outros livros, né? Então, acho que tem tudo para ser interessante e essa coisa de deixar a personagem principal num cenário de abstração, ela pode ter várias caras, né? Ela pode ter várias motivações para esse tipo de prática que ela comete, vários contextos atrás disso tudo. E aí eu acho que deixa a cabeça do leitor viajar um pouco nisso também. Totalmente, Ariane. Até pela humanidade que ela dá para essa personagem, assim, de trazer uns elementos lá de trás da infância, de como ela morava, de morar num apartamento muito pequeno, dela mesma se denominar como uma sonhadora mequetrefe. Então essa aproximação que se faz do dia a dia, do cotidiano, ali do rame-rame, sabe? Do arroz com feijão toda hora. Você não imagina que uma pessoa que vai furtar o primeiro exemplar de Guarani seja uma pessoa tão simples, tão comum. A gente está até mais acostumado a ver em novelas e outras situações, muitas vezes pessoas ricas Exato. Que têm ali o vício em furtar objetos, assim, mesmo sem precisar. Agora, sem imaginar essa figura da garçonete, é realmente curioso. E essa parte da humanidade que se dá a ela, eu queria só ler aqui 2 trechinhos que diz o seguinte, até para as pessoas, os nossos ouvintes aqui, entenderem como é que é a forma de escrita da Giovana. Ela fala: nunca fui de querer muita coisa. Lembro que quando era pequena, minha mãe me levou a uma loja para que escolhesse meu presente de aniversário. Paramos na vitrine de uma casa de brinquedos e artigos de papelaria. Nas cidades pequenas, ninguém pode se dar ao luxo de vender uma coisa só. Se me concentrar, ainda consigo enxergar essa vitrine. As várias bonecas, um jogo de panelinhas, uma bola estranhamente disposta ao lado de réguas e esquadros. Lembro de olhar e não conseguir responder a pergunta que se formava e dissolvia em minha volta. Filha, o que você quer? Até que uma hora, perdendo a paciência, minha mãe me segurou pelos ombros e disse: um grampeador. É isso que você vai querer. Lembro de voltar para casa segurando aquele objeto estranho, sem saber se devia ficar chateada ou grata pelo presente. Continuei assim, sem grandes vontades a vida inteira, num estado que muitas vezes julguei como apático, noutras como liberto. Mesmo depois que comecei a afanar essa coisarada toda, raras vezes tive vontade de pegar alguma coisa para mim. E quando tive, passou rápido, assim que o objeto saiu do meu campo de visão. A única coisa que lembro de ter desejado muito foi uma cafeteira que vi na casa de um italiano, obviamente grande demais para ser enfiada na bolsa, de forma que tive que comprar a dita, parcelando em 5 vezes sem juros. Pagaria mais se fosse preciso. Não bebo, não fumo, mas sou viciado em café. Então, se alguém me perguntar qual a minha visão de paraíso, não vou me sair com praias de areia branca, homens sarados ou joias. Meu paraíso é sentar no sol com uma xícara de café e ler revistas. Que sorte a minha ser uma sonhadora mequetrefe. O problema é que até uns anos atrás nem o sol eu tinha. Meu velho apartamento conseguia estar numa posição em que o sol não batia nunca. Talvez até batesse se ele fosse uma construção nascendo no meio de um milharal. Mas não, ele estava cercado, rendido por outros 4 prédios que o encurralavam no centro do quarteirão. Minhas janelas davam para uma medianeira de um desses prédios, com tanta proximidade que se eu esticasse bem o braço, quase conseguia tocar o revestimento alheio.
Quantas vezes não desejei que ali tivesse uma janela, um horizonte formado pela linha de um sofá com uma televisão se pondo feito um sol, atrás do couro ou courino, quem sabe a silhueta de um vizinho passando. Por pior que fosse, seria um horizonte. Mas o que eu vi era só uma parede úmida, que às vezes também parecia um espelho do meu próprio prédio ou fungo do quarteirão. Olha só. Então você vê uma pessoa muito comum, você vê aqui uma pessoa que aprendeu a lidar com o cotidiano, com a vida ali como ela é, do dia após dia, e que faz essa transformação toda e que muda a vida de tanta gente. Muda a vida do Biel, que a contrata, muda a vida do colecionador, que contrata os dois, muda a vida das pessoas que ela encontra ali no meio, né, os pequenos furtos, da Tiana, a dona do brechó, do professor que ela furta o livro. Então é um livro que vale muito a pena ser lido. Tudo pode ser roubado, da Giovanna Madalosso. Excelente, fica a dica aí para você ouvinte, muito bom, Paulo Pimenta, ótimo fim de semana para você, até semana que vem. Para você também, Ariane, para os nossos ouvintes, eu tô lá em @PimentaPaulo pra gente falar mais sobre literatura no Instagram. Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história. Jornal Nova Brasil.